Vamos abrir os nossos cenários no hino 212 para prepararmos as nossas vozes para começarmos o culto de adoração ao Senhor. 212. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. E no número 44. Temos falado de como devemos andar, de como devemos fazer, meditar naquilo que fizemos de mal e melhorar. A verdade é que nós temos que buscar a Jesus e procurar sempre fazer a sua vontade, meditar no que Ele quer que nós façamos e fazê-lo no dia a dia. Número 44. Cristo, bom Mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faz-me forte para resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom Mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faz-me firme, Cristo meu Deus, para não deixar a senda dos céus. Cristo, bom Mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faz-me forte para lutar, para a vitória sempre ganhar. E no número 14, depois deste hino, eu vou pedir ao nosso irmão Adelino para nos dirigir em oração ao Senhor. Número 14. Ó crentes, honra dai ao grande Rei dos Reis, louvor em alta voz cantai, louvor em alta voz cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa fulgida bela cidade, pois nela vamos morar com os salvos em Cristo Jesus. Aqueles que fiéis a Cristo sempre são, prazer, delícias sem rivais, prazer, delícias sem rivais. Ali depois terão, Sião é a nossa fulgida bela cidade, pois nela vamos morar com os salvos em Cristo Jesus.
Direi-vos, ó cristãos, marchando sem cessar, até ir dar-de lá no além, até ir dar-de lá no além. Sião, o eterno lar, Sião, o eterno lar. Sião é a nossa fugida bela cidade, pois nela vamos morar com os salvos em Cristo Jesus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, único Deus, Deus vivo e verdadeiro, nosso Pai do céu, louvado sejas, Senhor, de eternidade a eternidade, porque somente, Senhor, Tu és digno de toda a honra, todo o louvor, e te pedimos, Senhor, esta manhã que aqui nos em Teu nome, que abençoes o Teu povo em toda a face da terra, que neste dia se reúne, Senhor, e que sejam dadas honras e glórias ao Teu santo e bendito nome. Obrigado, Pai Santo, por todos quantos estamos aqui esta manhã. Abençoa-nos, Senhor, ajuda nas nossas dificuldades e nossos problemas, aumenta a nossa fé e a nossa confiança em Ti e, Senhor, cuida de cada um de nós. Obrigado por teres trazido a todos até aqui sem que nada pudesse ter acontecido. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado por nós e que esta manhã possamos ser enriquecidos, possamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma e possamos, Senhor, entender tudo quanto for feito, quanto for dito e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome e que tudo façamos em espírito e em verdade. Nós te agradecemos e pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler um Salmo 99, versículos 1 a 5, que diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobre modo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. E no número 28. Número 28. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome, eternamente e para sempre, cada dia te bendirei, e louvarei teu nome, eternamente para sempre. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e sua grandeza insondável, cada dia te bendirei, cada dia te bendirei. Geração a geração celebrará tuas obras e anunciará teus poderosos feitos na formosura da tua glória, e em teus feitos meditarei. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e sua grandeza insondável, cada dia te bendirei, cada dia te bendirei. E no número 21.
número 21. Estamos aqui neste lugar, juntos em seu nome a adorar. Estamos aqui neste lugar, juntos em seu nome a adorar. Estamos aqui neste lugar, juntos em seu nome a adorar a Ele, a Cristo, nosso Deus e Rei. Por isso esquece-te de ti e olha Jesus para adorar. Por isso esquece-te de ti e olha Jesus para adorar. Por isso esquece-te de ti e olha Jesus para adorar a Ele, a Cristo, nosso Deus e Rei. Na sua presença estamos já, justificados por seu sangue. Na sua presença estamos já, justificados por seu sangue. Na sua presença estamos já, justificados por seu sangue que Ele verteu. Cristo, nosso Deus e Rei. Por isso esquece-te de ti e olha Jesus para adorar. Por isso esquece-te de ti e olha Jesus para adorar. Por isso esquece-te de ti e olha Jesus para adorar a Ele, a Cristo, nosso Deus e Rei. Podem sentar um pouco. Hoje é o primeiro dia da semana, graças a Deus por isso, e é o dia em que a Igreja se reúne por toda a face da terra, os salvos em Cristo, para memoriarem a Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Nós temos vindo a ter uns estudos bons, digo eu, para nós cristãos, no dia a dia, nos aproximarmos cada vez mais de Deus, de Jesus, dos irmãos, da família e procurar fazer a vontade do Pai, conhecendo quem é Deus, conhecendo a sua misericórdia, o seu amor, a sua paciência, o ser compassivo, o esperar, para que nós possamos no dia a dia cada vez melhorar e meditar também em Jesus, porque Jesus veio ao mundo para salvar a todos. Não veio para salvar só a uns, veio a salvar a todos. E a verdade é que cabe a cada um de nós, e só nós mesmos, é que podemos ser ou não salvos se quisermos. Jesus está aí para salvar a todos. Jesus está aí para dar oportunidade a cada um. E a verdade é que depende de cada um de nós. Não é só entregar, como nos entregamos todos ao Senhor, através das águas de batismo, acordar para uma nova vida, mas até que o Senhor nos chame, dia a dia, é um degrau que temos que subir, é uma oportunidade que temos para
melhorar a nossa maneira de ser, porque nós, se dissermos que não temos defeitos, que não precisamos de melhorar nada, estamos a cometer pecado, porque nós somos pecadores. Portanto, dia a dia, precisamos meditar naquilo que fazemos e naquilo que devemos melhorar. E não podemos banalizar este primeiro dia da semana, porque temos que realmente meditar bem o que simboliza este momento. Porque se nós não meditarmos nisso, comemos do pão, bebemos do cálice, é o símbolo e o corpo e o sangue de Jesus. Prontos, mas nós devemos meditar, devemos, como algumas vezes dizemos, fechar os nossos olhos, meditar para dentro e meditar se realmente estamos a fazer a vontade do Pai, se estamos a seguir os passos de Jesus, se estamos, na verdade, a fazer o que Ele quer. Jesus é o único exemplo que nós temos na nossa vida que devemos seguir. Não é aquele irmão, porque eu gosto dele, gosto da maneira dele ser, não é o outro, não. Todos nós somos cristãos e somos salvos por Cristo. Portanto, Cristo é que é a fonte, é que é o único que nós devemos meditar e devemos seguir. Eu falo isto porque cada primeiro da semana é uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos, de vermos a família, de nos revermos fisicamente e, graças a Deus, estamos um bom grupo e é a oportunidade de nós realmente meditarmos nisso, porque hoje em dia no mundo dizem, e é verdade, cada vez está mais banalizado o nome de Jesus e o nome de Deus. Muitos dizem que Jesus foi um homem bom, foi um homem realmente que tinha amor, que nos deu um exemplo, mas que foi um homem. E nós sabemos que isso não foi assim. Sabemos que Jesus é Deus, que veio ao mundo para nos dar um exemplo para seguir. E nós realmente temos que estar preparados, porque o mundo está cada vez mais a pressionar e a banalizar o nome de Jesus. Querem festa e pagode, não querem mais nada. E isto não é de agora, isto é desde o princípio dos tempos. O povo foi salvo do Egito e enquanto Moisés foi receber as tábuas da lei, eles queriam, era pagode e festa e ídolos e tudo mais. Nós sabemos que isso não foi só ali, hoje continua no dia a dia. Há muito para nos distrair, muito para nos fazer, aos poucos e poucos, sair do centro. Que nós possamos, cada primeiro dia da semana, meditar bem na oportunidade que Deus nos concede. Mais uma semana, mais uma oportunidade de podermos estar juntos, mais uma oportunidade de podermos ver esse amor que Deus tem para connosco. Nós vamos realmente participar da Santa Ceia, vamos cantar o hino antes 64. Em Apocalipse diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que nós possamos adorar ao Senhor nosso Deus, ao Cordeiro que deu a sua vida por todos nós. Hino número 64.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo o pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Senhor Pai Santo, nosso Deus, obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, obrigado por Jesus dar a sua vida por nós. Obrigado, Senhor, por um dia nos ter feito ver a luz, ver Jesus, ver o caminho que conduz a ti e à vida eterna, ver que tu não estás assim longe como todos dizem, tu estás aqui, tu bateste à nossa porta, tu bateste ao nosso coração, nos fizeste ver o quão pecadores nós somos e que necessitávamos de alguém para nos salvar. E esse alguém foste tu, Senhor, através do teu Filho amado, que deu a sua vida por nós naquela cruz, que sofreu, que suportou todas as afrontas, que sofreu naquela cruz para
morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que nós possamos e para que nós pudéssemos viver para sempre. Senhor nosso Deus, obrigado por estes momentos que nos concedes, de nos podermos aproximar da Tua mesa, de podermos participar da Santa Ceia. Por isso te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a sermos mais alvos que a neve, com este sangue que Jesus derrama continuamente naquela cruz, para nos limpar de toda a mancha, de todo o pecado. Abençoa estes dois símbolos, o pão e o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, e torna-nos dignos de participar na Santa Ceia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Vamos proceder às nossas ofertas e vamos cantar o hino número 128. Hino número 128. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se eu não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Obrigado, nosso Deus, por estes momentos. Obrigado pelas ofertas. Te pedimos a bênção sobre elas. Que estejas com todos, com o teu povo, com toda a tua igreja e agora em especial com o teu servo que vai apresentar a mensagem desta manhã. Que ele possa lembrar-se de tudo que preparou contigo e todos nós possamos abrir os nossos corações ao entendimento da tua palavra. Te damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por mais um primeiro dia da semana. Obrigado pela presença de cada um. Que o Senhor a cada um conforte, ajude, fortaleça a fé e a confiança. E o desejo, Pai, aumente em cada um de nós para servirmos ao Senhor. Esta semana, ou pelo menos ultimamente, tenho tido dificuldade em ver. Penso que a dificuldade aumentou, ou seja, tenho que ir ao oftalmologista, para que, efetivamente, conforme as lentes, possa ver qual é a graduação que eu preciso ajustar em minha vida, ou, neste caso, em meus olhos, para conseguir ver corretamente. Estou falando isto porque hoje de manhã, no estudo, me levou a pensar nisso mesmo. É que nós, todos nós, precisamos de ir a este oftalmologista para orientar e para ver o grau
daquilo que vemos com a alma, com o nosso ser, para que possamos ajustar ao nosso caminhar e ao nosso viver aqui na Terra. Nós podemos pensar que temos pouco a oferecer aos outros e pouca oportunidade para os ajudar. Mas se assim pensamos, não estamos a subestimar o que Deus é capaz de fazer através de nós. 2 Coríntios 9:8 diz-nos: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. O importante é fazer o que podemos fazer. Nós precisamos de cuidar e de partilhar, compartilhar alegremente. Nosso cuidado e a partilha são as maneiras poderosas pelas quais o Senhor influencia as pessoas ao nosso redor. Cristo não tem mãos além das nossas mãos para trabalhar, para fazer a sua obra. Nós somos as mãos de Jesus atualmente e neste momento. Nós precisamos de experimentar a verdade do ditado do Senhor: é mais abençoado dar que receber. Experimentemos. Certa noite eu tive um sonho. O dia de julgamento estava aqui. Veio num piscar de olhos. E eu não tinha tempo para mais nada. Não tive tempo para mais nada. Encontrei-me numa grande fila com homens de todas as terras, raças e idades, e todos éramos tantos como grãos de areia. Jesus Cristo segurou o livro em suas mãos e Deus estava no trono. E Ele começou a julgar cada homem pelas coisas que cada um havia semeado. Então Cristo tomou o livro da vida e leu os nomes nele. Havia muitos que já estiveram lá, mas foram apagados pelo pecado. Perguntei-me se ouviria o meu nome ainda, pois já esteve lá. Meu nome ficaria coberto de manchas ou dele não constava desse livro da vida. Eu fiquei com muito medo diante do trono e pensei em toda a minha vida, como lutei para guardar a palavra de Deus, fugir do pecado, fugir da contenda. Nunca deixei de ler a palavra de Deus. Ela nunca morreu em mim. Ensinei meus filhos o certo e o errado. Disse-lhes para não mentir, por exemplo, também. Nunca deixei de adorar a Deus ao domingo e na quarta-feira à noite, quando houve essa oportunidade. Não tive que viajar muitos quilómetros, como muitos de vós, para ouvir a palavra. Não tive depois que me preocupar com o horário, mas consegui ouvir a palavra da luz. Dei-me os bens para alimentar os pobres e nunca deixei de orar. Eu sempre mantive a minha língua sob controle até hoje, ou quase sempre. Então, certamente o Senhor me conhecerá e me dirá para avançar para a sua direita. Mas, Senhor, por favor, tenha misericórdia de todos estes perdidos no pecado. E, como eu pensava, a multidão se moveu, foi avançando. E eu era o quinto ou o sexto da fila. Os homens que estavam à minha frente estavam prontos para
receber a sentença. O primeiro homem que se aproximou para encontrar o Senhor caiu no chão e eu vi quem era. Era o homem da porta ao lado, o meu vizinho. Jesus pegou no livro da vida, mas não conseguiu encontrar o seu nome. Meu vizinho disse: eu não ouvi. E eu sabia quem era culpado. O próximo da fila era a irmã Ana, que uma vez em Cristo tinha sido, porque eu falhei em admoestá-la com amor, com carinho, e ela continuou em seu pecado. Seu nome já não tinha sido escrito, ou seja, seu nome já havia sido escrito nas páginas daquele livro, mas eu nunca tive tempo para ver porque é que ela o abandonou. Então, a seguir, um homem de negro chegou-se à frente do trono. Ele havia trabalhado comigo por anos e sabia que o seu nome não estaria lá e seus olhos estavam cheios de lágrimas. E este homem nunca tinha aprendido a verdade e nem os seus parentes, porque eu não falei com eles por causa da cor da sua pele. Então, o homem diante de mim, que estava à minha frente, chegou a vez dele e eu o reconheci. E quando ele pisou diante do túnel, quando chegou à frente, ele olhou nos meus olhos. E quem era? Era o meu colega de escola e de desporto. Ele tinha sido um dos meus maiores ou melhores amigos. Sempre nos ajudávamos um ao outro. E não importava o que acontecesse. Nos bons e nos maus momentos, nos ajudávamos. Mas eu nunca contei para ele sobre o Senhor nosso Deus e Pai, sobre Jesus. Parecia tão trivial. A amizade, o contacto diário e constante, tornou-se uma coisa trivial. E eu não tive cuidado, pois éramos jovens e tínhamos muito tempo para falar de Deus e do pecado. E, finalmente, no dia do julgamento, eu me encontro com ele mais uma vez, mas agora já não há nada para fazer. Não posso fazer nada. Nada de que eu possa dizer ou fazer possibilitará o abrir da porta para ele. E agora estava eu. Chegou a minha vez de estar diante do Senhor. Minha alma estava cheia de medo, porque eu não tive tempo para ensiná-lo o que era certo. Tornou o Senhor a tomar o livro e olhou ali para o meu nome, onde antes havia uma página branca e pura. O sangue de meus irmãos agora estavam manchando. E então o Senhor me disse: eu tenho aqui uma mancha escura. Você escondeu o meu nome de todos esses homens. Aparte-se para a minha esquerda. Eu não te conheço. Eu os conhecia todos aqueles, todos os dias da minha vida. E sabia que eles estavam errados. Mas nunca me importei o suficiente para lhes contar sobre o caminho, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida eterna. Um dia, Deus chamará a cada um de nós, o ser humano, para prestar contas. Podemos ver isto, há um bocado foi falado, não neste capítulo, mas no Apocalipse, no capítulo 20, versículos 11 a 25. Em todos os locais à nossa volta, nós encontramos indícios de que esta vida não é tudo que existe. Cada raça parece ter um sentido inato de imortalidade. Mesmo os povos que se distanciaram de Deus, verdadeiramente mantiveram algum conceito de uma vida para além desta. Nós vemos na televisão muitos episódios, por exemplo, sobre o Egito, em que enterravam os faraós, juntos com a alimentação ao lado, com o seu ouro, peças de ouro e tudo. Para quê? Para que não ressuscitassem
quando ressuscitassem para essa nova vida, tivessem alimento. Claro que tudo isto sabemos nós que é errado, mas tinham alimento e tinham as suas riquezas com ele. Em relação à vida futura, Deus nos chamará a prestar contas de como usamos o que nos foi dado nesta vida, o que cada um de nós tem. As bênçãos, as oportunidades, os desafios. É-nos dito, além disto ou disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. A Bíblia chama este momento de prestação de contas de o dia do juízo. Hebreus 9:27 diz aquilo que já certamente muitos conhecemos de cor, mas recordando, está ordenado que os homens morram uma vez, vindo depois disso o juízo ou o julgamento. Este conceito de julgamento é justo, razoável, tem que ser. Se nós agimos bem ou mal, nos será dado justiça ou nos será feita justiça, e se formos achados por bem, estaremos no reino do Senhor, no reino dos céus. Nesta vida, nós sabemos, os ímpios prosperam frequentemente, os bons são frequentemente oprimidos, os culpados ficam frequentemente impunes e livres, enquanto os inocentes sofrem. Certamente existe Deus. E um dia os erros serão corrigidos, as contas serão acertadas com justiça, com verdade. Isto significa que um dia temos de comparecer diante de Deus naquele momento em que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Concluindo, ou quase, os elos da nossa cadeia de contas de si mesmo, de nós mesmos, o encadeamento da nossa vida, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de ser, nós temos que dizer, é razoável acreditar em Deus. É razoável acreditar que Deus existe, que Ele criou tudo, e especialmente que Ele criou o ser humano, que Ele deu ao homem uma revelação, e que sua revelação é a palavra do Senhor, a Bíblia. Que Ele ama e ajuda o homem, ajudando de uma forma espiritual por meio de seu Filho amado, Jesus Cristo. Que seu Filho amado morreu por nós na cruz. Que Ele deseja, espera uma resposta de cada um de nós. Que o homem será finalmente chamado diante de Deus para prestar contas de como usou as suas bênçãos físicas e espirituais e todas as suas oportunidades. O que temos feito ultimamente para prepararmos para esse dia? Espero que alguma coisa, muito. Voltemos a uma questão, à questão de Jesus. Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Tornemo-nos esta questão ainda mais pessoal. Enquanto o Senhor Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Pondo esta questão ainda mais pessoal para cada um de nós, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé no nosso coração? E este, afinal, é o aspecto mais importante da pergunta, para um de nós, ou para cada um de nós. Será que nos encontramos como o homem que clamou? Eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Marcos 9:24. Se a nossa fé está em falta, é apenas académica ou é insuficiente para levar-nos a entregar a nossa vida completamente ao Senhor? Temos que nos incentivar uns aos outros, com amor, com carinho, com o prazer de ajudar, não só a nós como irmãos na fé, mas tantos outros que caminham perdidos no mundo. E nós incentivemos-nos a ler, a estudar, a meditar, a obedecer à palavra do Senhor, para que se possa encontrar em nós,
ou para que o Senhor possa encontrar em nós, é uma fé que o pede por amor quando Ele vier. Se não fizermos isso, irmãos, sabemos, Deus nos permite a todos os presentes ter a consciência de qual será a nossa sentença. Temos trazido aqui algumas mensagens, como aquela que vos trouxe, dos epitáfios, que é a tumba de todos aqueles que morrem. O cemitério tem: este foi um bom pai, este foi um bom trabalhador, este foi um bom homem, este foi um bom marido. Todos esses. Faltam-nos o epitáfio de Deus sobre cada um de nós. Tenho-vos trazido aqui, eu trouxe-vos aqui, falando do barro na mão do oleiro. Se nós não formos como o barro na mão do oleiro, ou seja, entregando toda a nossa vida, ajustando a nossa visão, as nossas lentes, pela vontade do Senhor, não vamos a lado nenhum. Não seremos barro nenhum. Ou seja, não seremos vaso nenhum. Senão da petição. Irmãos, pensemos moderadamente, porque este tempo, ou melhor, o tempo da nossa vida neste percurso é tão breve e nós nos preocupamos com tantas e tantas coisas que não têm interesse nenhum. Enchemos a nossa vida de tantas e tantas coisas que, ao fim e ao cabo, não servem para nada. Irmãos, quando morremos, nada levamos. Como não é como os egípcios, que tentaram levar a oferecer-lhes comida e riquezas para que, quando ressuscitassem, tivessem comida e riquezas. A nossa riqueza está nos céus, que é que venhamos até lá, não sozinhos, mas levemos connosco nossos vizinhos ou amigos, qualquer um que seja, que com nós cruze, e que nós tenhamos a oportunidade de pôr em prática a palavra do Senhor, o amor por eles. Vejamos os resultados, sintam a alegria de partilhar a palavra do Senhor, vejam se é verdade ou não é, ponham à prova a palavra do Senhor, e que o Senhor a cada um abençoe, fortaleça, aumente a fé e a confiança a cada um. Até lá, cuidemos uns dos outros, com amor, com carinho e com atenção. Obrigado pela vossa atenção. Irmãos, tudo o que vimos dizendo não é para desanimar, é para alegrar, é para dar força, é para dizer eu sou capaz, porque se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Portanto, é para animar, é para realmente darmos um bom exemplo, vermos aquilo que fazemos e aquilo que vamos continuar a fazer, e se Deus permitir, nós iremos anunciar, iremos falar, iremos realmente dizer aqui quem somos, porque o que interessa é que nós não tenhamos vergonha, não tenhamos medo de quem somos. Somos filhos de Deus para adoção. Por isso que nós nos alegremos nisso e que tenhamos a humildade suficiente e o amor uns pelos outros para podermos dizer que Jesus está aqui, que Jesus está em cada um. Vamos terminar com o hino número 139. 139. Vai, amigo, vai anunciar a todos os homens alegria e paz. Vai, amigo, vai anunciar a todos os homens alegria e paz. Eu tenho medo, Senhor, eu tenho temor, eu não sou capaz. Não temas, amigo, eu estou contigo para te ajudar. Não temas, amigo, eu estou contigo para te ajudar. Vai, amigo, vai anunciar
a todos os homens alegria e paz. Vai, amigo, vai anunciar a todos os homens alegria e paz. Eu tenho medo, Senhor, eu tenho temor, eu não sou capaz. Não temas, amigo, eu estou contigo, podes confiar. Não temas, amigo, eu estou contigo, podes confiar. Vai, amigo, vai anunciar a todos os homens alegria e paz. Vai, amigo, vai anunciar a todos os homens alegria e paz. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por estes momentos que nos concedeste aqui, reunidos em Teu nome. Obrigado pela mensagem desta manhã. Obrigado, Senhor, por nos amares. Obrigado por Jesus. Obrigado, Senhor, por termos este privilégio. Que nós nunca possamos calar quem somos. Que nós nunca possamos deixar de dizer que Jesus vive. Que Jesus está pronto para acolher todos aqueles que queiram ter a salvação e a vida eterna. Que nós possamos sempre ser um bom testemunho onde quer que nos leves. Que no nosso dia-a-dia, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, o nosso exemplo seja um exemplo de cristão, seja um exemplo que demonstre que somos diferentes, que somos teus filhos. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos concedes. Está com toda a tua igreja, com todos que ainda se vão reunir ao longo deste dia. Está em especial hoje com os nossos irmãos em Braga, com os nossos irmãos que vão lá também prestar serviço, que possam ter uma boa viagem, cada um para os seus lugares, e que a tua palavra seja sempre anunciada. Te damos graças, te pedimos que nos despeças em paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uns anúncios só um momento.